Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Maurílio Interchalce Novaes, faço parte do grupo de computação competitiva, o GCC, e hoje nós vamos resolver o problema Visible Building Queries. A resolução desse problema vai ser dividida em 5 partes. Primeiro eu vou apresentar o problema motivador, depois vou mostrar algumas ideias e observações sobre ele, depois eu vou mostrar o funcionamento do meu algoritmo, ou seja, a ideia por trás do funcionamento do algoritmo, depois eu vou apresentar o algoritmo em C++, mostrando passo a passo como que eu coloquei minha ideia em prática, e depois apresentar alguns problemas relacionados que usam como base a mesma resolução. Agora, quanto ao problema motivador, é o seguinte: temos n edifícios em fila, numerados de 1 a n, da esquerda para a direita, e você está à esquerda do primeiro edifício. Você consegue ver um edifício se ele for mais alto que todos os edifícios à sua esquerda, no contexto do intervalo observado. Sua tarefa é processar Q consultas se apenas os edifícios do intervalo A e B existissem. Quantos edifícios seriam visíveis? Entrada. Primeira linha, NQ, onde N é o número de edifícios e Q é o número de consultas. A segunda linha, a gente vai apresentar as alturas de cada edifício da esquerda para a direita. Depois, Q linhas com A e B, que são as consultas, onde A e B representam o intervalo que a gente vai processar. E na saída eles querem que a gente imprima o número de edifícios visíveis nesse intervalo de A e B. As restrições é que o número de edifícios tem que ser maior que 1 e menor que 10 à quinta, o número de consultas está entre 1 e 2 vezes 10 à quinta, e a altura máxima do edifício é 10 à nona e mínima 1. Agora, um exemplo para a gente entender melhor o que eles estão nos pedindo é o seguinte: a gente recebe a entrada 5 e 3, ou seja, são 5 edifícios com três entradas. As alturas dos edifícios são, respectivamente, 4, 1, 2, 2 e 3. E as consultas são 1, 5, 2, 5, 3, 4. E as saídas para cada consulta são, respectivamente, 1, 3 e 1. Agora vamos pensar direitinho. Por que a resposta da primeira entrada é 1? Quando ele pega o intervalo de 1 até 5, nós temos o seguinte: você está à esquerda do edifício de altura 4. Nenhum edifício após ele é mais alto que 4. Então, por isso, você só consegue ver um edifício. E essa é a contagem. Mas já no caso de 2 até 5, você está do lado a gente está tirando o edifício 4, de altura 4. Então, o edifício de altura 1 vira o nosso primeiro edifício. Então, você obrigatoriamente consegue ver ele. O segundo edifício de altura 2 é maior que ele. Então, você também consegue ver ele. Por isso, 2. Só que o terceiro edifício de altura 2, ele tem a mesma altura do segundo edifício. Então você não consegue ver ele. Você só vê o de altura 3, que é o quarto edifício. Por isso a gente consegue ver 3 edifícios e a saída. E na terceira consulta, que é 3 e 4, que no caso são os dois edifícios de altura 2, a gente só consegue ver um, justamente porque a altura do segundo é a mesma do primeiro. Então você não tem a visibilidade dele. Então, basicamente, o que a gente pensa aqui é que você sempre vai ver o primeiro edifício na sua frente e todos os maiores que ele depois dele. Entendeu? E esse é o raciocínio base do nosso problema. Agora, algumas ideias e observações. Os edifícios visíveis em um intervalo são exatamente os máximos de prefixo daquele intervalo. Ou seja, toda vez que a altura aumenta, além de tudo que vimos antes, marcamos o edifício visível. E é justamente o que eu disse. Você consegue ver o primeiro edifício e todos atrás dele. Agora pense em dividir o intervalo grande em dois. Primeiro L e M, depois M mais 1 e R. Os visíveis ao lado esquerdo sempre contam no lado direito. Sempre contam. No lado direito só contam os prédios que são maiores que o maior visível do lado esquerdo. Essa prioridade combina perfeitamente com uma segment tree, que é justamente a ideia que a gente vai usar. A solução usa o segment tree, onde cada nó guarda um vetor, não um número. Mas esse vetor não guarda todas as alturas do segmento, e seria muito caro. Ele guarda apenas as alturas dos edifícios visíveis naquele segmento, em ordem crescente. Quanto à construção, a gente vai copiar os visíveis do lado esquerdo, os visíveis do filho direito, e só adicionamos os que ultrapassam o maior já visto. A consulta, a gente vai quebrar o intervalo em nós da segment tree. Processamos esses nós da esquerda para a direita e mantemos o maior prédio já visto até agora. E contamos quantos valores em cada vetor são maiores que esse máximo. Quanto à complexidade, a construção da árvore é O n log n. Cada nó percorre O log n nós. Em cada nó usamos upper bound, o que custa O log n.
Então cada consulta custa O log ao quadrado de n. Isso é perfeitamente viável para os limites do problema. Agora vamos para o código. Primeiro incluímos a STL completa e ativamos a entrada e saída rápidas. Lemos NQ e armazenamos as consultas no vetor H. E esse vetor é a base da segment tree, ele nunca muda. Aqui criamos a segment tree iterativa. As folhas ficam em N e 2N, e cada folha representa um único prédio. Como o prédio sozinho é sempre visível, cada folha recebe um vetor com um único elemento. Esse slide mostra o início do merge. Para cada nó interno, pegamos o vetor do filo esquerdo e copiamos. Esse vetor já representa os visíveis do começo do segmento. E guardamos o maior valor atual em cur. Agora percorremos o vetor filo direito. Como ele já está ordenado, basta adicionar os valores que são maiores que cur. Isso garante que o vetor continue representando exatamente os prédios visíveis ao percorrer o segmento inteiro da esquerda para a direita. Nesse slide, começa a função de consulta. Primeiro transformamos o intervalo para o formato segment tree, depois usamos o método padrão de decomposição iterativa, separando os nós em dois vetores. Esse cuidado é importante porque no final precisamos processar os segmentos na ordem esquerda para a direita. Aqui fazemos a contagem. Mantemos o curmax, o maior prédio já visto, e CNT, o número que vai ser o contador do número de prédios visíveis. Para cada nó, usamos upper bound para achar quantos valores do vetor são maiores que curmax. Somados, isso é a resposta, e atualizamos o curmax com o maior valor do segmento. Por fim, processamos todas as consultas, convertendo A, B de 1 menos indexado para 0 menos indexado. Chamamos a função de query e imprimimos o resultado. Esse loop encerra a solução. Aqui ficam alguns problemas relacionados. Esses trabalham ideias semelhantes a consultas de intervalos e segment tree, e são ótimos para praticar esse tipo de raciocínio. E chegamos no final. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E siga o GCC nas redes sociais. Muito obrigado.